Fala, galera do sexto ano. Vamos continuar agora falando sobre o sistema nervoso. Que sistema é esse, professor? Esse sistema aqui, ele é dividido em duas partes. Um sistema chamado sistema nervoso central e o outro chamado sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é onde a gente guarda o cérebro. E o sistema nervoso periférico é aquele que a gente vai ver os nervos que estão na região da periferia do corpo. Então, vai ver o sistema nervoso central, que é a cabeça e a medula, e a gente vai ver o sistema nervoso periférico, que a gente vai ver que os nervos da periferia, os nervos que saem do braço, das pernas, até chegar com as sensações para o nosso cérebro. Então, o sistema nervoso é uma estrutura, é um tecido que tem praticamente dois tipos de neurônios. Os neurônios que a gente conhece e umas células que a gente chama de células da glia, ou células glias, que são células que fazem a comunicação entre outros neurônios. Okay? Então, a gente vai ver todo esse tipo aí de imagem, de confirmação. Tranquilo? O neurônio, a gente já falou nele na sala de aula. O neurônio ele não se regenera. O neurônio é isso aqui. Ó. Isso é um neurônio. Isso aqui é um neurônio. Aqui eu tenho a parte do núcleo, a parte da cabeça aqui do núcleo, e aqui eu tenho a parte relativa à passagem do pulso elétrico, que é o axônio. Neurônio é formado pela região central, onde eu tenho o corpo celular, onde eu tenho o axônio, aqui as fibras, e aqui a parte que vai passar os transmissores para outro neurônio. Um neurônio não fica colado no outro, o neurônio fica distante do outro. E aí, consequentemente, você vai ver que as substâncias elas vão ser passadas através de transmissores. Okay? Então, eu tenho aqui no neurônio o corpo do neurônio, que é essa parte aqui, ó, corpo celular. Aqui eu tenho os dendritos, ó, esses fiozinhos de cabelo aqui, ó. E aqui eu tenho o axônio, que é a fibra que vai levar os impulsos elétricos. Você pega em alguma coisa, eu peguei aqui no computador, toquei no computador. O neurônio, ele leva a informação até o cérebro e do cérebro volta de novo para o local onde houve a sensação. Olha, você tem a sensação que chega até o cérebro através de um neurônio chamado neurônio sensitivo. E eu recebo isso e mando de volta através do chamado neurônio motor. Eu tenho dois tipos de neurônios, um que sente, outro que dá a resposta, e eu tenho também um pequeno neurônio, que é um neurônio de associação, um neurônio que associa um neurônio sensitivo com um neurônio motor. Os dois vão fazer isso. Tranquilo? Beleza. Aqui eu tenho os dendritos, que são esses cabelinhos aqui, ó. Mas o corpo celular é essa parte aqui, ó. Esse círculozinho aqui no meio. A função do corpo celular é o centro do neurônio. Ele é responsável pela formação das proteínas do neurônio. Forma e tamanho são variáveis dependendo do tipo de neurônio. O corpo celular, junto com os dendritos, o corpo celular
corpo celular. Junto com os dendritos, são eles que recebem os impulsos e mandam ele para o axônio. São eles que fazem esse tipo de resposta. Então, aqui eu tenho os dendritos, eles são curtos e ramificados, processos ou projeções que transmitem o impulso aqui, ó, os impulsos. Os dendritos, eles não têm proteção. Um neurônio pode apresentar milhares de dendritos. Professor, quer dizer que essa cabeleira aqui, a função dela é trazer informação até o neurônio para depois mandá-las para todo o organismo. Essa é a função básica dos dendritos. Depois dos dendritos, tem esse filamento aqui, essa uma cobrinha aqui, ó. Esse é o axônio. Notem que essa parte amarelinha aqui, ó, ela é o axônio. E ela está envolvida por um monte de gordurazinhas aqui. Ó. As gorduras envolvem esse axônio aqui para que ele não sofra interferência externa. A maioria dos neurônios possui um axônio. A maioria dos neurônios possui apenas um axônio. O prolongamento é longo e fino e origina do corpo celular ou de um dendrito. Apresenta tamanho, comprimento variável. São eles que transmitem impulso elétrico. Essa parte aqui vai passar através dos transmissores outro tipo de transmissão para que chegue até o próximo neurônio. Ele gera energia e impulsiona para outro neurônio. Não há ligação entre os neurônios. Um neurônio não se liga ao outro. O neurônio ele tem espaços entre eles para que diminuam a passagem da energia que eles produzem. Então, aqui eu tenho neurônio, aqui eu tenho dendritos, aqui eu tenho corpo celular, aqui eu tenho núcleo, e aqui eu tenho o axônio. Aqui leva a energia para outro neurônio. Só que aqui eu não tenho outro neurônio colado nele, não. Eu tenho um espaçozinho aqui, não tem substâncias que facilitam a passagem desse impulso. Então, se eu perguntar na prova, de que é formado um neurônio, você diz dendritos, que são essas cabeleirinhas aqui, ó, essas cabeleiras, dendrito, corpo celular, que é o centro, e axônio, que é essa parte aqui, que é recoberta pela bainha de mielina. Só isso. Dendrito, corpo celular e axônio. Quais são os tipos de neurônios? São 3 tipos de neurônios. Neurônio que sente a sensação, neurônio que responde à sensação, de novo, um neurônio que sente, sensitivo. Um neurônio que responde, neurônio motor. Entre eles aqui, ó, eu tenho um chamado interneurônio, entre um neurônio e outro. Neurônio sensitivo, interneurônio, neurônio motor. Um que recebe, outro que responde. Quais são as funções do sistema nervoso? As funções do sistema nervoso, o nome já diz, é responder a sensações nervosas. Que sensações são essas? Se alguém toca na gente, se a gente vê alguma coisa,
tudo isso vai ser transformado pelo sistema nervoso. Se a gente olha alguma coisa boa, legal, o olho traz a sensação para o cérebro e a gente vai achar aquilo engraçado, legal e tal. Da mesma forma que a gente vê uma cena triste, o olho também vai trazer para o cérebro essa sensação de tristeza. Eu tenho a função sensitiva, que é de sentir o ambiente, de saber que informações estão chegando até mim, até o meu corpo, que vão ser conduzidas para o sistema nervoso central. Então, aí eu vou receber essa sensação vai chegar no corpo, e do corpo vai chegar até o cérebro. A integradora é a informação sensitiva trazida ao sistema nervoso e processada e interpretada. Depois eu tenho a função motora, que é a função de responder a isso. Vou repetir de novo. A função do sistema nervoso é a função de sensibilizar e sentir a coisa. Depois de pegar aquela informação e trazer para o sistema nervoso central. Depois que essa sensação ela é sentida, observada, você vai ter que dar uma resposta. Tipo, você leva uma furada de um prego. Quando você leva a furada de um prego, o prego toca nos neurônios sensitivos. Aqui em cima, o neurônio integrador recebe esse estímulo e o neurônio motor vai lá e dá a resposta. Então, praticamente, a função do sistema nervoso é fazer com que a gente sinta as sensações e responda às sensações. O que são nervos? Nervos é um agrupamento de neurônios. Eu tenho um neurônio, se eu juntar vários neurônios, eu vou ter nervos. Aí os nervos, eles são um monte de neurônios juntos. Aqui, por exemplo, você tem a coluna vertebral e aqui tem um monte de nervos saindo da coluna vertebral. Os nervos podem ser espinhais, saindo da coluna vertebral, da espinha, e podem ser cranianos, saindo da cabeça. Então, eu tenho vários grupos de nervos. Os nervos que saem da cabeça, cranianos, e os nervos que saem da região da medula. Aqui, novamente, a gente está vendo que o neurônio é formado pelo dendrito, região de recepção do impulso, o corpo, o axônio, e aqui em cima do axônio a gente viu que ele é coberto por uma bainha chamada bainha de mielina. Axônio. Em cima dela eu tenho uma partícula de gordura chamada de bainha de mielina. Quando você sente alguma coisa aqui, passa dos dendritos para o corpo celular, do corpo celular passa para o axônio e do axônio chega até a parte que vai jogar o impulso para outros neurônios. Tem um efeito que a gente já viu em consultório médico, que o médico já pediu para a gente. Coloque o seu joelho aí, que eu vou saber como está a sua sensibilidade ao sistema nervoso. Quando você coloca os pés nessa posição, e o médico toca com o martelo aqui, quando o martelo toca de leve
o tendão patelar, que é o tendão do joelho, os receptores do músculo são estirados. Ó, quando eu aperto aqui, você rapidamente coloca a perna para cima. Aí vê, ó, tá aqui a sensação chegando, vai até a medula, depois ele é respondido e volta novamente à musculatura. Isso demora frações de segundo. Para que ocorra a resposta. Então, ó, quando você toca aqui com o martelo aqui, ó, tocou aqui, a sensação vai para a região da medula e eu respondo rapidamente essa sensação. Podia ser um martelo, um furinho. Quando a gente tem algum paciente que a gente percebe se ele tem algum problema relacionado à sensibilidade, a gente coloca uma agulhazinha para ver se ele responde àquela sensação. Então, isso aqui a gente pode fazer em sala de aula. Pode colocar lá tudo sentado numa cadeira e dar um toquezinho assim, tu vai ver que tua perna vai dar uma flutuada. Para terminar, a gente vai falar aqui sobre como se divide o sistema nervoso. O sistema nervoso ele se divide em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e dentro da periferia eu tenho um sistema nervoso chamado sistema nervoso autônomo, que é aquele que está ligado principalmente à autonomia do sistema. Ele faz o que ele quer. No sistema nervoso central, eu tenho o encéfalo e eu tenho a medula. Então, quando eu perguntar na prova qual é a divisão do sistema nervoso, só vai dizer duas coisitas. Vai dizer que ele é formado pelo crânio, pelo encéfalo, e pela medula espinhal. Pronto, eu só posso dizer assim na sala, o sistema nervoso central é formado de encéfalo e medula. Pronto. Professor, mas cadê o cérebro? Dentro do encéfalo, eu tenho cérebro, cerebelo, a ponte e o bulbo. Guarda aqui, ó. Dentro aqui do encéfalo, ele se divide nisso aqui, ó. Cérebro, tronco e cerebelo. E o sistema nervoso periférico, professor? São os nervos da cabeça e são os nervos da medula. E aí a gente vai encontrar aglomerados de nervos e as terminações nervosas, os gânglios e as terminações nervosas. Então, eu falei, calma, professor, é complicado. Calma aí. Vou perguntar, me diga a divisão do sistema nervoso. Você vai dizer, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Só isso. Sistema nervoso divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, onde eu tenho encéfalo e medula, no sistema nervoso central, e no sistema nervoso periférico eu tenho os nervos e os gânglios. Professor, nós vimos aqui as funções do sistema nervoso. Mas, por exemplo, o sistema nervoso ele é formado só pelo cérebro? Não, né? A gente viu que o sistema nervoso é formado pelo cérebro, cerebelo, ponte e bulbo, que é o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico é que é formado pelos nervos que saem da cabeça e pelos nervos que saem da medula. Mas é importante sabermos que
O sistema nervoso ele tem que ser preservado. Como assim? A gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ter uma boa atividade física, para a gente manter essa saúde do nosso neurônio. Um exemplo é que se alguém desenvolver uma doença, por exemplo, que retire toda essa gordura aqui, verde aqui, ó, de cima do axônio, é o chamado mal de Alzheimer. Alzheimer é quando o indivíduo, não tendo mais essa gordura aqui assim, ó, em cima do neurônio, essa parte em azul aqui, ó, ela vai ficar exposta. Quando ela fica exposta, ela vai interferir na passagem do impulso elétrico aqui. O impulso é gerado aonde? No cérebro. Passa pelo dendrito, passa pelo corpo celular e passa pelo axônio. Ele estando normal, beleza. Mas se ele tiver com alguma deficiência aqui, aí vai expor essa parte aqui, ó. É como se fosse um fio desencapado. Se você pegar num fio desencapado, você não sofre choque. Aí, se o neurônio não tem essa parte aí coberta, aí vai haver interferência. Então, no mal de Alzheimer, é quando o indivíduo começa a fazer esquecimento de alguma coisa. Quando ele começa a esquecer várias coisas por muito tempo, a gente vai notar que, infelizmente, ele vai ter um problema que é de falta de lembrar das coisas. Tem outra doença, que é o mal de Parkinson, é quando o indivíduo treme demais as mãos. Já no mal de Parkinson, os neurônios são separados, eles não são juntos, são separados. Aqui nessa região eu jogo um monte de substância. O que é que vai acontecer? Quando esse indivíduo não tem a substância aqui, no espaço entre os dois neurônios, começa a haver uma passagem muito rápida de energia. E aí o neurônio vai mandar energia demais e o músculo começa a tremer pela força da energia que está chegando aqui no músculo. Então, o ideal é que esses indivíduos eles possuam algumas substâncias, tomem algum remédio que diminua a passagem desse impulso, para que não ocorra esse tremor. Então, no caso do Alzheimer, é o gasto dessa substância aqui, dessa gordurinha, e aí o indivíduo começa a ter como sintoma principal o esquecimento das coisas que ele anda fazendo. Já o indivíduo que tem mal de Parkinson é quando ocorre a, a falta de substâncias que façam o impulso elétrico passar devagar. Fumar, beber, comer açúcar demais, comer sal demais, tudo isso vai interferir na formação do neurônio. Usar drogas acabam com os seus neurônios. Então a gente tem que crescer, vocês, meninos, crescer comendo coisas balanceadas, praticando atividade física, e aí atividade física e atividade mental também. Quem joga xadrez, por exemplo, aumenta a oxigenação do sangue, a oxigenação da cabeça, e aí aumenta a boa formação do seu neurônio. É ideal que ocorra essa atividade física, essa boa alimentação, locais silenciosos, não muito barulhentos, para que o neurônio ele não sofra nenhum dano. Quando um indivíduo, por exemplo, tem meningite, a meningite é uma bactéria e um vírus, pode causar por uma bactéria, que ataca diretamente no neurônio. E aí pode acabar com o neurônio. Quem fuma a mesma coisa, o fumo acaba com o neurônio, o álcool acaba com o neurônio, a droga acaba com o neurônio. Então é importante que a gente mantenha
a saúde dos nossos organismos para preservar a formação do neurônio. Lembra que o neurônio faz parte do sistema nervoso. O sistema nervoso ele equilibra o nosso organismo. E aí, consequentemente, não vai prejudicar a nossa saúde. Indivíduos que tomam álcool, por exemplo, por muito tempo, as pessoas notam logo que ele fica com tremores. Isso é porque afeta diretamente o sistema nervoso. Afeta o neurônio, acaba com o neurônio. E ao longo do tempo, pode levar o indivíduo à morte. É ideal, então, que ele pare de tomar o álcool, mas como o álcool ele vicia as células, esse indivíduo precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda medicamentosa, para que não ocorra o desgaste do neurônio e a morte ao longo do tempo. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre a atividade sobre sistema nervoso para a gente criar um espaço para discutir o que um neurônio mal formado ele pode fazer. Se o neurônio ele é um órgão que vai levar a sensação para o cérebro, se ele levar errado, o cérebro vai ativar errado. Então é bom que a gente continue mantendo o neurônio em boa quantidade e em boa saúde. Próxima aula a gente começa daqui falando sobre exercício sobre neurônio. Valeu, valeu.